Nesse vídeo aqui eu resolvi organizar a carteira de um inscrito, tá? Eu peguei uma carteira cheia de problemas, ó, com 2 milhões de reais em Banco do Brasil, e antes que vocês perguntem, Ramiro, como assim isso é um problema? Essa é uma das coisas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, nesse vídeo eu vou pegar uma carteira real de um seguidor aqui do canal real, vou te mostrar como ele investe, e quais são os pontos que eu julguei serem pontos de erro. E também quais mudanças eu faria nessa carteira e por quê. E aí você pode analisar esse vídeo, comentar no que você concorda de mim, comentar sobre o que você discorda de mim. E, enfim, sem mais delongas, vamos lá para essa carteira, tá? Vou chamar o investidor aqui de Rômulo. Essa aqui é a única informação falsa do vídeo. O fato é que o Rômulo é um médico, tá no auge da carreira, tá com uma renda ativa muito alta e tá sobrando dinheiro todos os meses. Portanto, o Rômulo ele foi construindo patrimônio. Primeiro ele quitou o apartamento onde ele vive e depois ele começou a montar uma carteira de investimentos que, quando ele chegou na gente, estava dessa forma. Esse aqui é o gráfico de alocação de ativos da carteira do Rômulo, que, como você pode ver, não é uma alocação de ativos diversificada, é tudo em ações brasileiras. De forma diferente de outros vídeos aqui em que eu analiso carteiras de inscritos, essa carteira aqui não está entupida de COIs, não está com ativos de crédito privado com risco, como CRIs e CRAs com vencimento mais longo, não teve nenhum tipo de sacanagem aqui. Nenhum profissional do mercado financeiro saiu ganhando muito dinheiro em cima da ingenuidade do Rômulo. E sim, ela tem bastante ações. E apesar de eu ser um entusiasta do mercado de ações, já quero te antecipar que esse aqui para mim já é um dos erros que, se a gente for olhar na lupa, se a gente for olhar ativo por ativo, é um erro ainda mais grave, porque esse cara aqui tem tudo em 8 diferentes ações, tendo metade da carteira alocado em Banco do Brasil, 70% em 3 ações, Banco do Brasil, BB Seguridade e Caixa Seguridade. E aí, antes de te comentar o que eu acho disso, o que eu mudaria, comenta aqui o que você acha disso, que eu imagino que alguns comentários vão ser do tipo, poxa, esse cara é maluco, não tinha que investir nada do Brasil, tem que investir tudo no exterior, e outros vão ser comentários na linha do tipo, poxa, mas Banco do Brasil é uma baita ação, esse cara aqui tá muito bem. E esse termo, Banco do Brasil, uma baita ação, foi o termo que a gente ouviu do Rômulo. Ele fez uma sessão aqui de consultoria gratuita de investimentos conosco, perguntou, né, por que tanto peso em ações do Banco do Brasil? E o que ele falou é algo mais ou menos assim. Poxa, eu gosto de Banco do Brasil, né? Ela tava barata, pagando bons dividendos, eu fui comprando e acabou subindo bastante no passado. Já era uma posição grande e ficou maior ainda, e eu não vendo ações. E se você parar para olhar ali de 2020 para cá, ou até mesmo de meados de 2021, as ações do Banco do Brasil subiram bastante, né? Mais de 100% sem considerar dividendos. Nesse período ela contribuiu para a performance dessa carteira, assim como ela ganhou muita fama. Ela passou a ter muitos investidores entusiasmados com ela, a ponto de fazer com que algumas pessoas colocassem parte relevante de todo o patrimônio de uma vida nessas ações. E aqui não é nada contra as ações do Banco do Brasil, inclusive elas estão na carteira de alguns clientes nossos, mas sim contra o fato de você concentrar excessivamente a sua carteira, que, em se tratando de investimentos, da forma que eu enxergo, né, que é para você preservar e multiplicar o seu patrimônio, ao concentrar você corre o risco de nem sequer preservar esse patrimônio. As próprias ações do Banco do Brasil, por exemplo, passaram meio que 13 anos no 0 a 0, pegando o histórico longo, ela perdeu para o CDI. De novo, estou mostrando isso aqui não para bater nas ações do Banco do Brasil, mas sim para falar com os investidores que muitas vezes se apegam a uma ação individual. Se apegar emocionalmente a uma ação é algo que não faz nenhum sentido, concentrar a carteira numa única ação é algo que não faz nenhum sentido, portanto esse aqui é o primeiro erro que eu queria trazer aqui. Esse aqui foi um dos erros, inclusive, que eu comentei num vídeo de praticamente 5 anos atrás, de julho de 2020, que irritou muitas pessoas, né? Elas me xingaram, falaram que um vídeo foi desrespeitoso, dizendo que se arrependia de não ter comprado mais ações da Oi, falando que para patrimônios pequenos não faz sentido diversificar, que tem que concentrar mesmo, falando que eu estava debochando de uma empresa que iria subir muito, falando que o vídeo foi infeliz, falou pouco, mas falou. Mas eu só queria alertar os caras para não concentrarem seu patrimônio nas ações da Oi, que estava se criando um grande fã-clube. E eu podia ter errado com isso, tá? As ações poderiam ter decolado, coisa que não aconteceu, elas caíram nesses últimos 5 anos, cerca de 98%. Para ilustrar o erro número 1, que é concentrar demais, e uma derivada desse erro, que é você julgar suas decisões de investimentos com base apenas no retorno. Como assim, Ramiro? Não devo julgar com base no retorno? Na verdade, tem que julgar com base no retorno frente ao risco assumido. Quer ver? Dá uma olhada só nesse fundo de ações aqui. Parece que foi bem, né? Subiu aqui nesse período que eu estou marcando, de 2 anos, cerca de 200%, muito acima do CDI. Dá uma olhada aqui então nesse outro fundo, né? Pô, subiu bem também, 1000% contra 3% de alta do CDI. Ou esse fundo aqui, que entre abril de 2009 e janeiro de 2011 subiu quase 300%, muito acima do CDI. Se você julgasse o investimento somente pelo retorno,
Você acharia esses 3 aqui ótimos investimentos, quando na verdade esses aqui foram fundos que quebraram. Esse aqui quebrou, depois de cair 72%, foi incorporado por outro fundo. Esse aqui não chegou a quebrar, mas assumindo muito risco, chegou até quedas gigantescas, por operar alavancado, quedas na faixa de 96%. E esse aqui também foi um fundo que fechou depois de cair cerca de 81%. Bom, acho que eu fiz meu ponto, né? Concentrar demais é um erro, independentemente de qual ativo seja, porque sempre vai ter teses otimistas para justificar os motivos para comprar um determinado ativo. No passado, o pessoal falava que as ações da EBI podiam muito mais, ela estava na carteira recomendada de várias casas de análise, era muito elogiada por vários bancos e despencou. E mesmo se você pensar, não, mas IRB era um caso de fraude contábil, o mercado está cheio de casos de ações que despencaram. A manchete aqui do início de 2021, citando a recomendação de 9 diferentes bancos e corretoras para Magazine Luiza, e todos falavam, ó, alto performer, significa, né, performance acima da média, compra, overweight, para ter um peso acima da média nessa ação, compra. E Magazine Luiza nesse período também caiu cerca de 93%. Bom, está explicado o ponto, né? Está explicado o ponto, né, Glê? Tá bem explicado. Então vamos aqui para a primeira mudança que eu faria nessa carteira, que é a mudança de diversificar essa parcela de ações brasileiras em pelo menos, no mínimo dos mínimos, 10 diferentes ações. Porque me parece que esse cara aqui é um investidor que tem foco em dividendos pelos papéis que ele tem ali na carteira. Parece um cara que busca ativos de setores mais perenes. E aí, nesse caso, com 10 ações, você vai estar relativamente bem diversificado. Até porque a partir de 10 ações, a exposição ao risco de uma só empresa, ela começa a cair. E não à toa, a nossa carteira de dividendos, a máquina de dividendos, conta com 10 diferentes ações. Tem uma série de filtros para a gente focar em ações que geram lucro líquido com consistência, que pagam bons dividendos, que não tem tanta volatilidade. E, inclusive, conta com a presença das ações do Banco do Brasil entre essas 10. Mas justamente pela melhor diversificação, o retorno dessa estratégia como um todo ficou bem acima do Ibovespa no longo prazo. Então é isso que eu faria, tá? Esse aqui é o primeiro erro, mas a gente tem aqui um segundo erro, que é a alta concentração na classe de ativos ações brasileiras. Porque um erro era a concentração excessiva em poucas ações, né, com peso muito grande em poucas delas, e o outro erro é a carteira desse cara ser 100% ações brasileiras. Esse erro aqui do Rômulo, ele é causado por um viés chamado viés do país de origem, que basicamente explica o fato de você tender a investir boa parte do seu patrimônio atrelado ao seu país de origem. Que fique claro, tá? Não sou um defensor de você jogar tudo para o exterior, mas sim ter uma boa diversificação. Pegando inclusive a parte que você vai investir em ações brasileiras e diversificando, sendo metade ações brasileiras e metade norte-americanas, porque assim você vai investir com menos risco e com maior potencial de retorno. Eu posso te provar, te mostrando este gráfico aqui, que mostra em vermelho a Bolsa Brasileira, a evolução de uma carteira investida somente em ações brasileiras, em amarelo uma carteira somente em ações norte-americanas e em azul uma carteira meio a meio que teve menos risco e mais retorno do que as outras duas carteiras. Isso aqui que a gente chama de estratégia bull bear de investimentos. Você pode ver que essa forma de investir tem menos risco do que investindo só em ações norte-americanas ou investindo só em ações brasileiras e maior retorno histórico. Essa mesma estratégia teria transformado cada R$1.000 em cerca de R$93 mil nos últimos 26 anos. E esse é o poder de você investir com estratégia. Aí você estiver pensando, poxa, Camilo, tem que investir tudo em ações? De forma alguma. Na verdade, nenhum cliente nosso aqui investe somente em ações. A gente faz uma diversificação a um nível mais macro, buscando exposição em diferentes classes de ativos, como também imóveis, renda fixa atrelada à inflação, pré-fixado, pós-fixado e com composições que variam de acordo com o perfil do investidor. É impossível chegar aqui e falar, olha, para ti que está assistindo esse vídeo, a melhor carteira é essa aqui, que tem 30% de peso em renda variável e 70% em renda fixa. Isso a gente só consegue falar se a gente conversar de forma individual contigo. E se você quiser ter uma conversa nos próximos dias com algum especialista aqui do Clube do Valor para falar de forma individual sobre a tua carteira de investimentos, para te ajudar a ter um plano de investimentos, ter uma carteira otimizada, bom, então aponta o teu celular para o QR Code que está na tela agora ou aperta aqui no primeiro link na descrição para agendar agora mesmo uma primeira conversa, sem compromisso comercial algum, totalmente gratuito, consultoria de investimentos conosco aqui do Clube do Valor, beleza? Essa conversa vai te ajudar a ter mais clareza na hora de investir e eventualmente até a evitar o terceiro erro que eu vou te contar agora, que é o erro de ter uma falta de método para selecionar ativos individuais. Vamos lá, essa carteira era só ações brasileiras com peso muito grande em poucas ações, né? Praticamente tudo ali, Banco do Brasil, BB Seguridade. Mostrei por que não ter somente 2 ou 3 ações com peso relevante, sim ter pelo menos 10 ações. Segundo erro, não diversificar também no exterior a parte que você vai investir em ações. E o terceiro erro é não ter um método para selecionar ativos. Quando eu perguntei por que Banco do Brasil, lembra que ele falou que, olha, subiu bastante, estava barato, estava pagando bons dividendos. Só que quando a gente tentou entrar em mais um nível e perguntar, cara, como assim pagando bons dividendos? Tu te refere ao histórico de dividend yield, ao histórico de payout, a alguma métrica assim? Ele falou, não.
eu li nas manchetes. Assim como ele falou que ouvia dicas de pessoas, viu que o Barsi tinha e aí foi comprando algumas diferentes ações. O que nos revelou uma falta de método claro para a seleção de ativos, que é essencial você ter não só para ações. Você passa a investir com método claro de seleção de ativos como método de renda fixa. É o método aqui da escada de vencimentos que a gente segue no clube. Passa a ter muito mais clareza sobre como diversificar a sua carteira, sobre como diversificar entre aqui, falando de renda fixa, né? Títulos públicos e títulos privados, e consegue organizar a tua carteira para ela te gerar caixa de forma previsível, né? A estratégia da escada, por exemplo, ela pressupõe que a cada 6 meses o investidor vai ter alguns ativos vencendo, gerando caixa, para ele poder usar ou alocar de novo renda fixa, colocar lá para o fim da escada e assim ir diversificando por prazo, por tipo de emissor, por taxa de retorno e por aí vai. Então é essencial você ter uma boa estratégia de seleção de ativos individual. Bom, como é que eu mudaria então essa carteira aqui? Pelo perfil desse investidor, que é um perfil extremamente arrojado, um cara que gosta muito de risco, não à toa ele tinha apenas ações brasileiras em carteira, eu desenharia para ele uma carteira que fosse 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas e 1/3 fundos imobiliários, que era com essa composição aqui. É claro que a gente cobraria para fazer esse trabalho e investir dessa forma por 20 anos, por exemplo, teria dado um bom retorno composto, mesmo tirando taxas, mesmo tirando a inflação, o que sobraria teria sido cerca de 10% ao ano de ganho real nesses 20 anos. Ou seja, esse cara teria transformado cada 100 mil reais em mais 700 mil reais. E se ele começasse com R$1 milhão e fizesse aportes de, sei lá, 5 mil reais por mês, cara, a gente estaria falando num cara que teria mais de 10 milhões de reais hoje. E a grande pergunta é, existe a possibilidade desse cara investindo assim, muito concentrado em ações brasileiras, em Banco do Brasil, ter um retorno bom desse jeito? Existe com toda certeza. O retorno pode ser até melhor. Só que da forma com que ele está investindo, ele está correndo muito risco de dar errado, risco dele perder parte desse patrimônio que ele está acumulando graças ao seu trabalho. Por isso eu diversificaria melhor a carteira dessa forma que eu te mostrei, que aumentaria a probabilidade de sucesso dele. Bom, se isso fez sentido para ti, primeiro link aqui na descrição para conversar conosco, ou caso você queira entender na prática como é que eu estruturaria uma carteira para 2025, nos dias 7 e 8 de janeiro. Eu vou estar aqui em lives para quem está cadastrado no evento chamado Carteira para 2025. Você pode escrever apertando nesse botão aqui e você pode apertar aqui para assistir um outro vídeo do YouTube. Grande abraço e até mais.